Era uma vez um lugar onde viviam muitos príncipes e princesas. O lugar era bonito, com lindas paisagens, mas os príncipes e as princesas não conseguiam enxergar a bela paisagem, pois onde eles viviam não havia castelos, nem lindas festas. Aliás, eles nem sabiam que eram príncipes e princesas. Um dia, alguns desses meninos e meninas descobriram que ser príncipes ou princesas não era uma questão de morar num castelo, mas de fazer um castelo habitar dentro de cada um deles. Essa é a verdadeira mágica do Balé de Santa Teresa, onde cada um descobre que os nossos maiores valores são aqueles levados para onde quer que sigamos, que os nossos castelos são interiores e que o conhecimento é o verdadeiro caminho para a felicidade. Agora são 10 anos, mas o mais importante é que nossa proposta é transformar a eternidade daqueles que fizeram a humanidade evoluir, daqueles que nos tiraram das cavernas, potencializar talentos para que o nosso legado atravesse gerações, carregando a mensagem da evolução pelo conhecimento e pela solidariedade. O balé, como as crianças o chamam, é a fada madrinha que em todos nós, sem distinção, lançou seus feitiços. Aqui, descobrimos que podemos sempre mais. Podemos ser. Aqui, a delícia de ser transforma, constrói. E assim, príncipes e princesas podem seguir pela vida construindo seus próprios castelos. Bem-vindos ao Castelo de Teresa. Bom, gente, essa história começou com uma outra história, quando, em abril de 1999, uma menina de 4 para 5 anos, me vendo no Colégio Santa Catarina, hoje nosso parceiro, levava o meu filho para a escola assim, de coque e roupa de bailarina. A menina, me vendo vestida, me fez 2 perguntas. Tia, você é professora de balé? Eu respondi, sou. E quando é que você vai dar aula para mim? Eu não fazia a menor ideia de quem era a menina, não sabia onde a menina morava, mas fiquei intrigada com a pergunta da criança e procurei saber de onde era a menina. A menina era do Morro, Morro da Coroa, é a maior comunidade de favela do bairro de Santa Teresa. É um bairro completamente diferente daquilo que a nossa colega descreveu aqui. Santa Teresa hoje é o bairro mais visitado de todo o país. É um fluxo de turistas enorme, do mundo inteiro, o tempo inteiro. E as comunidades de favela ficavam extremamente isoladas do movimento cultural efervescente desse bairro tão lindo. E o Morro da Coroa, em particular, fica em cima do túnel Santa Bárbara. E quem foi morar naquele lugar foram justamente os trabalhadores que construíram o túnel e que moravam distantes, a maioria vinda do Nordeste, e aí, com o trabalho foram habitando aquele espaço que hoje é o Morro da Coroa. Então, fui até o Morro da Coroa, nunca tinha entrado numa favela na minha vida. Fui até lá, me ofereci como voluntária, comecei a dar aulas para um grupo de mais ou menos 12 crianças. Uma semana depois eram 20, um mês depois eram 40, um ano depois eram mais de 100 crianças. Daí, em 2001, no final de 2001, resolvemos, então, vendo todas as necessidades das crianças, que iam muito além das aulas de balé, fundar, então, o que hoje é o Balé de Santa Teresa e que não atende apenas só as crianças do Morro da Coroa. Continuamos com uma ligação muito forte com essa comunidade. Aliás, é a única instituição que atua hoje com aquela população. Hoje nós somos a única instituição em todo o bairro de Santa Teresa que tem uma população maior do que muitas cidades. Somos mais de 40 mil habitantes naquele espaço. E hoje o Balé de Santa Teresa é a única instituição que atua nessa área de complementação ao horário escolar. O balé se mudou diversas vezes, estivemos em vários espaços. No início, dentro da Associação de Moradores do Morro da Coroa. Nossas aulas aconteciam no subsolo da Associação de Moradores e funcionava assim. A janela eram 2 buracos na parede, que nós colocávamos um plástico para quando chovia não respingar dentro da sala. A sala era um chão de cimento com uma vala correndo
pelo meio da sala que nós colocávamos tábuas em cima. E as barras eram cadeiras velhas que nós juntamos para ali acontecerem as aulas. Por conta da violência do morro e das faltas de condições, nos mudamos para um centro cultural do bairro. E depois nos mudamos diversas vezes. Fomos despejados pela prefeitura, a nossa sede desabou. Aliás, o período em que agora nós ganhamos o prêmio foi um dos períodos mais difíceis da nossa história, que foi foi referente ao ano de 2010, foi quando uma grande chuva no Rio de Janeiro, várias tragédias aconteceram no bairro, com muitas mortes. Inclusive, uma das antigas alunas do balé morreu num deslizamento. Nós perdemos a sede e nos reinventamos de novo e continuamos com a nossa ação. Hoje, o balé atende 80 crianças. Até o final do ano, provavelmente, estaremos atendendo a 200 crianças, porque a gente tem o programa que é o PES do Futuro, complementação e embasamento cultural. Em breve vamos começar um programa de uma orquestra, um outro programa de esportes, e atualmente a gente tem um trabalho com as famílias que se chama Oficinas de Amizade, onde mães estão em oficinas de estética, estamos com uma oficina para confecção de figurinos de espetáculo, e em breve começaremos também uma oficina de gastronomia. As grandes marcas, a grande identidade do Balé de Santa Teresa foi trazer para o convívio social do bairro, para aquela efervescência cultural, as pessoas que até então estavam distantes. Para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi sair do Morro da Coroa para o bairro, para o asfalto, como as pessoas falam, para um centro cultural, o espanto dos pais foi imediato. A pergunta que me fizeram quando eu ia para o centro cultural: mas professora, a gente pode entrar ali? Eles não conseguiam se entender como fazendo parte do bairro. Eles não conseguiam entender que era direito deles, sim, frequentar o centro cultural, frequentar o museu. É um bairro repleto de museus e centros culturais. Em Santa Teresa a gente não tem banco, a gente não tem padaria, a gente não tem supermercado, não tem postos de gasolina, mas temos diversos museus, diversos centros culturais, diversos ateliês. É um bairro com uma configuração diferente. Mas essas pessoas não transitavam pelo bairro, não transitavam pela cidade. A maioria delas foi a um teatro pela primeira vez com o balé, ao teatro, ao cinema, ao teatro municipal, a museus, a galerias. Até então, espaços que para eles eles não se apropriavam desse espaço. Embora fossem espaços públicos, eles se sentiam discriminados ao chegar perto desse espaço. E aí é um trabalho que não foi feito apenas com as crianças, é um trabalho feito com crianças, com adolescentes e com as famílias. E aí passamos a fazer parte da história desse bairro, construir a história desse bairro junto com as pessoas que estão ali, sim, que são da favela, mas que moram no bairro de Santa Teresa, que é um grande atrativo cultural para o mundo inteiro. E depois que o Cristo Redentor foi declarado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, esse fluxo de turistas e de estrangeiros aumentou ainda mais. E aí nós temos uma outra estratégia para isso. Trouxemos os estrangeiros para dentro da instituição. Hoje nós trabalhamos com diversos voluntários estrangeiros. E aí nós temos uma programação anual. Fazemos um plano de trabalho onde participa o conselho de alunos, os pais, professores, equipe técnica. Montamos a grade do ano inteiro e qualquer sala que vocês entrem, vocês vão ver lá na parede a programação do ano inteiro, que pode ser mudada a qualquer momento também. Porque aí nós trabalhamos com as possibilidades que surgem. E nesse enfoque nós já tivemos aula de mandarim, artesanato mexicano, brincadeiras do meio oeste americano, dança folclórica escocesa, culinária alemã. Porque esses voluntários que vêm para a instituição, a princípio para dar aula de língua estrangeira, mas a principal missão deles é trazer a sua cultura ao conhecimento dessas crianças. Porque, diferente de comunidades tradicionais, elas estão no centro da cidade. Então, as influências são muitas o tempo inteiro. E, até então, essas crianças eram fechadas para essas influências. O que nós fizemos foi abrir esse leque e trazer os estrangeiros para dentro da instituição. Hoje, contamos com professores, voluntários, inclusive crianças estrangeiras
dentro do projeto. Outro marco do projeto é a participação política. Atuamos em conselhos da criança, conselhos de assistência, tanto municipal quanto estadual, com uma atuação bem firme dentro dos conselhos e dentro das políticas também em benefício do bairro. Participamos da Agenda 21, que traçou metas para o século XXI, para o bairro de Santa Teresa. O balé esteve presente o tempo inteiro nessa formação. Hoje participamos ativamente da mobilização pelo retorno do bonde de Santa Teresa, que afetou de uma forma drástica a vida dos moradores, porque mais do que um ponto turístico, o bonde é um meio de transporte para quem mora em Santa Teresa. Era no bonde que as crianças iam penduradas para o balé. O bonde, como diz um poeta lá no bairro, é o sangue que corre pelas veias do bairro. As veias são trilho e o sangue era o bonde. Hoje Santa Teresa é um bairro sem sangue, porque os bondes não estão lá. E o tempo inteiro a instituição vem fazendo essa mobilização, seja junto à associação de moradores, junto ao poder público. Então, as grandes características do balé, mais do que levar a cultura através do balé, da dança espanhola, da música, da língua estrangeira, da história da arte, que são atividades que nós desenvolvemos, é conscientizar essa criança e essa família que aquele lugar é o lugar dela e que ela é uma pessoa que é importante para aquele lugar e que ela pode sim transformar a sua história e transformar a história do lugar aonde ela vive. E como diz uma querida voluntária nossa que passou 4 anos conosco, depois ela voltou para a Bélgica, fez trabalhos voluntários na África, na América Central, e esse ano ela retornou para o balé. Passou um mês com a gente no mês de julho e voltou para a Bélgica. Quando ela voltou para a Bélgica, mandou um e-mail muito emocionante para nós. O e-mail dizia o seguinte, que depois de trabalhar em vários espaços no mundo inteiro, conhecer projetos muito diferentes, voltar ao Balé de Santa Teresa fez ela lembrar o que exatamente a ligou a esse projeto e a fez ficar tanto tempo junto. O que fez com que ela ficasse tanto tempo, a frase dela dizia o seguinte: eu lembrei que aqui no balé é o lugar onde tudo é possível. Muito obrigada.